Bom, começando aqui, bom dia a todos, um prazer estar aqui na Escola Superior de Advocacia com todos vocês, para esse curso que eu e a professora Fernanda elaboramos, né, advocacia no mercado de crédito de carbono, novo mercado, novas oportunidades. Primeiramente, me apresentar, eu sou Ricardo Glazenap, sou professor de Direito, advogado, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutorando pela Unicuritiba. Lá pelo escritório nós atuamos, né, em Direito Imobiliário, e também nas questões envolvendo crédito de carbono por meio de consultorias jurídicas nesse sentido. Então, a ideia exatamente deste curso, dessa extensão, é apresentar, né, o mercado de crédito de carbono como um novo mercado em que surgem novas oportunidades. Normalmente, a ideia que se tem do mercado de crédito de carbono volta-se apenas para as questões ambientais, de engenharia ambiental, mas é um mercado que surge com oportunidades não só para esta área, mas também para advocacia, para contabilidade, para, né, diversos outros profissionais que atuam em questões aí envolvendo problemáticas jurídicas, contábeis. Então, vamos começar aqui. De início, temos aqui um sumário, que a gente vai ver na aula de hoje, em que eu divido a aula com a professora Fernanda. E a minha parte, que é a parte primeira, começa dizendo o que é um crédito de carbono, né? O que é o mercado de crédito de carbono? O crédito de carbono ele surge, né, com a Eco 92, quando começa-se a pensar numa forma de preservação ambiental de uma forma mais efetiva e também como uma forma de se penalizar os poluentes, né? Especialmente a indústria mais poluente. Então, com a Eco 92, surge esse instrumento de proteção ambiental em que as empresas poluentes passariam a ter a obrigação de compensar suas emissões de poluentes por meio da aquisição de créditos que viriam da outra parte do negócio do mercado de crédito de carbono, que é exatamente o crédito produzido principalmente pela manutenção da floresta, pela manutenção dos biomas. Então, o mercado surge exatamente como um instrumento de preservação ambiental e penalização para as empresas poluentes. Até ali, até a década de 90, ser proprietário de uma grande área de bioma, de floresta, não era algo vantajoso para os proprietários, né? Eles tinham que pagar impostos, manutenção e não podiam explorar a terra. Muitas vezes, né, manter a floresta de pé era um prejuízo econômico muito grande. Daí nós víamos muitos proprietários derrubando a floresta para vender madeira, plantar soja ou criar gado naquela terra. E aí nós tínhamos um desmatamento muito grande. Ainda temos, mas o mercado de crédito de carbono ele vem exatamente para transformar a floresta de pé num potencial econômico, né? Ao se certificar a floresta, que aí nós vamos ver isso ao longo do curso, como que isso é feito, o proprietário ou alguns proprietários começam a ganhar dinheiro mantendo a floresta de pé, né? Certificando e aí vendendo esses créditos para as empresas poluentes. Então, com o mercado de crédito de carbono, tornou-se viável manter a floresta de pé e não mais derrubá-la para vender madeira. Então, o mercado de crédito de carbono surge nesse momento, né, de década de 90, em que a preocupação com o meio ambiente se potencializa. E aí tem a questão ambiental. E aí é sempre importante a gente lembrar que o direito ambiental, né, na teoria, sempre esteve dentro dos direitos humanos, né? Quando a gente estuda lá direitos humanos, vê lá a primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. E aí, dentro desta terceira dimensão, a gente observa o quê? Os direitos difusos e coletivos. E aí, dentre esses direitos difusos e coletivos, nós observamos o direito ambiental. Então, o direito ambiental também está inserido no rol dos direitos humanos, assim como algumas garantias processuais, algumas as liberdades constitucionais, né? A gente tem aí um extenso rol de direitos e garantias dentro dos direitos humanos e, claramente, o direito ambiental
dentre eles. E aqui, como eu comentei, né, as liberdades individuais na primeira dimensão, os direitos sociais na segunda dimensão e, por fim, a terceira dimensão, os direitos difusos, em que dentro dele está lá o direito ambiental. E aí, aqui só uma citação, né, do que vem a ser direitos humanos, né, um conjunto de faculdades e definições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional, segundo Pérez Luyll. E aí, dentro desta fala, a gente observa que neste momento histórico atual em que vivemos, o direito ambiental, sim, né, cada vez mais clara a ideia de que o direito ambiental faz parte dos direitos humanos, né, principalmente na questão da dignidade, da liberdade, da igualdade, né, do ser humano como um instrumento aí de proteção aos direitos humanos, o direito ambiental. Então, dentro dessa observação do direito ambiental enquanto direitos humanos, a gente precisa entender que no nosso ordenamento jurídico, né, sendo o direito ambiental direitos humanos, na prática, né, na atuação jurídica, nós, advogados, e assim como o judiciário, vai ter que entender que os tratados internacionais de direito ambiental vão ter que ser entendidos como de direitos humanos. E aí, na hora de aplicação dos tratados internacionais de direito ambiental, na hora de conflitar com a lei ambiental, criada por nós aqui internamente, os tratados vão ter que prevalecer. E aí, né, a gente fecha esse raciocínio no sentido de dizer o mercado de crédito de carbono, ele surge no âmbito internacional, por meio da ONU, e aí de lá, de 92 para cá, por meio de diversos tratados internacionais. Então, a lei brasileira, ao regulamentar o mercado de crédito de carbono, vai ter que fazer isso respeitando os tratados internacionais, porque nós temos ali uma questão de hierarquia, né, normativa, já que os tratados de direitos humanos têm um peso normativo maior do que as leis. Então, toda a legislação brasileira, tanto lei, decreto e atos praticados, vão ter que estar submetidos a esses tratados internacionais que vão regulamentar o mercado de crédito de carbono. E quando a gente fala aqui do direito ambiental, né, falamos aqui antes da questão da legislação, mas internamente, né, quem é que tem competência para regulamentar, né, legislar sobre o direito ambiental? Quem tem poderes de criar normas jurídicas sobre o mercado de crédito de carbono? Então, a Constituição, lá no 23, coloca que a competência comum de todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, como também preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, a gente vai ter que observar que todos os entes federados, ou seja, União, Estados, municípios e Distrito Federal, vão ter aí competência constitucional para criar e efetivar políticas públicas de direito ambiental, inclusive de mercado de crédito de carbono. Então, a gente vai ter aí estados que já têm algumas normativas, algumas políticas públicas nesse sentido, e no aguardo aí de uma lei federal que vai, né, coordenar as outras normas advindas dessa regulamentação. E lá na Constituição, no 225, apresenta, né, o direito ambiental como um direito fundamental, sendo cláusula pétrea, inclusive, e aí diz lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui, quando coloca poder público, ele não define se é federal, se é estadual, se é municipal, se é distrital. São todos. Então, todos os
todo o poder público, né, em todos os níveis da federação, tem aí essa incumbência de garantir, de proteger o meio ambiente. E aí, por meio de políticas públicas, também o poder público vai ter que preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistema, como também preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Aqui a gente observa o quê? Exatamente nesse parágrafo primeiro, né, a atribuição constitucional para que o poder público atue com projetos ambientais. Quando a gente fala de projetos de crédito de carbono, não é só de manter a floresta em pé, mas também de preservá-la. E no sentido de preservá-la, vai entrar também, não só preservar, mas também restaurar os processos ecológicos, como também preservar a diversidade e a integridade. Então, não basta apenas deixar a floresta de pé, mas sim vai ter que ser estudada, analisada, para se observar se no andar do projeto, né, se no desenvolvimento desse projeto de certificação, a floresta continua sendo mantida, se não há degradação, e aí se houver uma degradação, vai ter que ser, né, haver ali projetos para restaurar e reintegrar aí, né, a fauna, a flora, para preservar aí a questão do manejo ecológico. E aí, a gente tem duas formas de a gente ter o mercado de crédito de carbono, né? Quando a gente fala de mercado de crédito de carbono, a gente tem que pensar em que a gente tem dois tipos de mercado. A gente tem um mercado que é o voluntário e um mercado que é o regulado. Quando a gente fala de mercado regulado, é um mercado em que as empresas passam a ter uma obrigatoriedade de compensação. Ao passo que quando a gente fala de mercado voluntário, o mercado não vai obrigar as empresas a compensar. Então, a gente vai ter duas situações, né? No mercado voluntário, não existe, ao menos ainda, a obrigatoriedade das empresas compensarem. Mas as empresas que quiserem compensar suas emissões de poluentes, elas voluntariamente podem. Aí entra uma questão de consciência, muitas vezes questão de marketing da empresa, ou até mesmo a questão de posicionamento perante a sociedade, perante o seu consumidor. Por outro lado, no mercado regulado, a gente tem uma obrigatoriedade, a gente já tem uma lei determinando quais setores, normalmente os setores mais poluentes, que tem ali que compensar. E aí vai ter que ter uma lei, né, definindo a partir de quais níveis de emissões tem que compensar e a partir, né, de quais são os setores que vão ter que compensar. Então, a gente vai ter esses dois tipos de mercado e aí cada país vai, no início, começar com o mercado voluntário e depois ele passa para um mercado regulado. Então, só para a gente concluir essa minha parte aqui, essa parte aqui introdutória desse curso, exatamente na questão da gente compreender, né, o direito ambiental enquanto direitos humanos e como que esse mercado de crédito de carbono surge para a sociedade, para o Estado, como um instrumento de proteção ambiental. Né? A partir do momento que a gente tem uma normativa, né, toda uma legislação internacional e nacional, né, determinando que se preservem os biomas, a gente vai ter que ter uma regulamentação interna para tudo isso, e isso está dentro, né, dos direitos humanos, uma vez que tem aí todo um conjunto de regras que vão não só proteger o meio ambiente, o bioma, como também, né, quando a gente começa a ter isso regulamentado, a gente observa também que existe uma regra de contrapartida. Ou seja, todo projeto de crédito de carbono,
ele vai exigir um projeto social para a região. Então, né, esses projetos de certificação de crédito de carbono também vão servir como um instrumento de efetivação, né, de direitos humanos na região onde o projeto é desenvolvido por meio do financiamento desses projetos sociais, especialmente junto às comunidades do local. Então, existe essa obrigatoriedade também nos tratados internacionais de direitos humanos. Então, basicamente era isso que eu vinha falar para vocês aqui de início. Agora, a professora Fernanda vem para falar da parte do mercado regulado, mercado voluntário e outras questões desse assunto. Professora, seja bem-vinda de novo aqui. Deixa eu só colocar uma aguinha. Eu pus água no copo. Vamos lá. Pode pôr o mesmo? É. E agora, qual que é o seu ponto? Esse. Tá. Só comentando, amanhã eu volto para falar da parte de processo administrativo e processo internacional de certificação, comentando com vocês o passo a passo disso. Até mais. Bom dia. Me chamo Fernanda Sabá, sou doutora em Direito Internacional pela Universidade de León, na Espanha, e sou advogada e palestrante, e, enfim, viemos hoje aqui falar um pouco do mercado de créditos de carbono. Ricardo comentou para nos situarmos dentro da legislação brasileira e da importância, né, da observação dos acordos internacionais para toda a regulamentação do mercado de crédito de carbono. Acho que é importante aqui a gente explicar um pouquinho o que é o crédito de carbono, né? Então, o crédito de carbono, ele é um objeto que não é concreto, ele é abstrato, né? Por quê? Porque o crédito de carbono, ele surge de um projeto. O que isso significa? Eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos aí uma área situada lá na Amazônia. Essa área, ela tem um bioma específico que tem que ser protegido. Afinal de contas, a área está ali, no meio da floresta amazônica. E o que a gente vê hoje é que estão desmatando a Amazônia. E o objetivo dos projetos de crédito de carbono, é justamente manter essa área conservada, preservada. Então, o que acontece? O proprietário da área, ele vai, então, contratar uma equipe que vai analisar aquele bioma. Então, vai verificar qual é a fauna existente ali, qual é a flora existente ali, as espécies de árvores que ali estão, a quantidade de oxigênio liberado por essas árvores e quanto que elas absorvem de CO2. Então, para iniciar o projeto, tem essa análise pelo engenheiro ambiental de quanto que aquela área realmente tem o potencial de conservação por ser um bioma específico, né? Por ter ali animais, por ter uma vegetação específica. Bom, essa primeira parte é realizada mediante um inventário, que é o inventário ambiental. Então, o engenheiro ambiental vai lá e faz toda essa análise dessa área ali. Nos cálculos do engenheiro, ele vai constatar o quanto de CO2, então, que se reduz ou se retira da atmosfera com aquele bioma preservado. Então, existem cálculos para chegar nesse valor. A gente vai ver durante o curso as formas e os tipos de projetos que existem.
Mas, no final, qual que é o objetivo desse projeto? É que, com esse cálculo feito pelos engenheiros, se possa, então, emitir créditos de carbono. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 que é retirado da natureza, né? Ou então que não é emitido na natureza, tá? Então, um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono removido, reduzido. Tá? A gente fala dessa forma. Então, ao final do projeto, o que se constatará é quantos créditos de carbono serão ali emitidos, né, com essa ideia de conservação, de preservação, de evitar, né, a poluição ou os gases poluentes ou retirar esses gases da atmosfera. Porque, é claro, quanto mais conservado, pensando aí que a floresta está sendo desmatada, então vamos pensar que ao redor daquela área está tendo um desmatamento, a pressão de desmatamento é muito grande, então vai gerar ali mais crédito de carbono, porque a ideia é o quê? É proteger. Se está vindo desmatar, vamos proteger. Tá? Economicamente falando, financeiramente falando, é interessante, né? Por quê? Porque o proprietário, claro que vai ter um investimento ali para aquele projeto e para gerar os créditos de carbono, mas no final a rentabilidade disso tudo é bem considerável, o que faz com que projetos sejam desenvolvidos no Brasil e que agora não só os proprietários, mas o governo passe a analisar a questão dos créditos como uma fonte rentável, tá? Então, é importante falarmos sobre isso. Então, explicado aqui o que é o crédito de carbono, e o Ricardo comentou que o mercado regulado por quê? Porque esse mercado, neste país, nessa região, existem normas que estabelecem o dever das empresas de reduzirem ou compensarem as suas emissões, né, de gases de efeito estufa. Dentre esses gases, o CO2, né, o carbono. Então, esse é o mercado regulado. Existe a obrigatoriedade de que as empresas reduzam ou compensem, tá? E, por outro lado, o mercado voluntário, que são aqueles países, regiões, zonas em que não existe a previsão legal em que obrigue as empresas a reduzirem ou a compensarem a sua poluição. É importante a gente entender como que funciona o mercado regulado e como que funciona o mercado voluntário. Então, o mercado regulado, a gente o visualiza de maneira global, regional e nacional, tá? Então, vamos entender o mercado regulado global. Então, a primeira forma de regulamentação do mercado de carbono é mediante o comércio de emissões. O que é o comércio de emissões, né? Regulamentado pela lei daquela região ou daquele país. Se estabelece legalmente um limite de emissão de gases de efeito estufa, né? Um limite de poluição para os setores empresariais, industriais. E aí, toda a empresa que não atinge o limite, então quer dizer que ela está reduzindo a sua emissão de gases de efeito estufa, né? Porque ela não está nem chegando no seu limite. Ela está fazendo bem a sua obrigação de diminuir a emissão desses gases. Então, quando ela diminui a sua emissão,
isso gera créditos de carbono. Créditos de carbono que serão vendidos para as empresas que ultrapassam o limite legal. Então, o que acontece aqui? A empresa que reduz emissão de gases de efeito estufa vende créditos de carbono que são provenientes justamente do quê? Dessa redução. Ao passo que as empresas que não conseguem reduzir a emissão dos efeitos de gás, a emissão dos gases de efeito estufa, elas precisam comprar esses créditos das empresas que reduziram. Então, o primeiro tipo de mercado regulado global é o comércio de emissões, que é bem sucedido na Europa, na União Europeia, né? Então, a empresa tem o limite X, só que ela não atingiu o limite X, quer dizer que ela emitiu menos do que X. Então, a diferença disso geram créditos de carbono, que serão vendidos para as empresas que ultrapassam esse limite. Então, o limite é X, ultrapassou. O que vai acontecer? A empresa vai ter que comprar os créditos, tá? Então, é um sistema bem sucedido na União Europeia, porque existem normas que regulamentam o comércio de emissões, tá? Então, o comércio de emissões é a primeira forma presente no mercado regulado. Além do comércio de emissões, nós temos os offsets, que são os projetos, né, que nós já comentamos anteriormente. Qual é o objetivo do projeto? O objetivo do projeto é a obtenção dos créditos de carbono, tá? Então, no mercado regulado, nós temos os projetos que nós chamamos de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, tá? Então, onde está previsto o projeto MDL? Ele está previsto lá no Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto foi assinado no ano de 1997 e ele estava em vigor até 2020. Então, o Protocolo de Quioto foi o acordo internacional responsável pela previsão do projeto MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Qual que é a exigência desse projeto aqui? Né? A exigência é a própria diminuição da emissão de gases de efeito estufa ou então o sequestro de carbono da atmosfera. Então, o objetivo do MDL é exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Diminuir as emissões ou aumentar o sequestro, né? A captura de carbono. Qual que é o fundamento desse tipo de projeto aqui? Ele é interessante porque o país que é industrializado é o país que tem dinheiro. E o país industrializado, o que ele vai fazer? Ele vai investir em um projeto MDL em um país em desenvolvimento. Esse projeto, ele vai ser realizado nesse país em desenvolvimento, então ele acaba sendo um projeto economicamente viável para a redução, tanto para os países industrializados como os países em desenvolvimento. Então, exemplo disso, né, naquele que a gente estava comentando de proteger a floresta amazônica, por exemplo. É uma situação. Mas existem outras modalidades de projeto de MDL. Nós temos aí em relação à energia. Combustíveis fósseis que são substituídos por combustíveis renováveis. Então, toda vez que há essa substituição, gera créditos de carbono, porque está tendo uma redução aqui de emissão de gases de efeito estufa. E a gente está falando aqui de energia renovável, pode ser energia solar, energia eólica, biogás.
Projetos MDL que buscam reduzir a emissão de gases de efeito estufa no tratamento de resíduos, por exemplo. Né? Então, junto com a engenharia, se elabora um projeto de tratamento desses resíduos, que diminui a poluição. Ou de substituição de processos industriais. Né? Processos que poluem mais são substituídos por processos que poluem menos. Então quer dizer que quando eu substituo, gera crédito de carbono? Gera. Exatamente isso. Né? O reflorestamento. Aquela área foi desmatada. Vamos reflorestar. Né? Então, quer dizer que o reflorestamento é um projeto MDL? Sim. Qual é o objetivo? Remoção do CO2. Então, dentro do mercado regulado, os projetos MDL, né, que é o mecanismo de desenvolvimento limpo, tem aí várias modalidades. Então, vamos pensar num processo industrial. Né? Vamos pensar aí que uma empresa alemã, que lá na Alemanha tem a obrigatoriedade aí de reduzir a sua emissão, que escolheu, por exemplo, já uma substituição de processo industrial para realizar essa redução, só que ainda isso não foi, ainda assim ela precisa reduzir mais. Ela reduziu, mas ela ainda continua, ela não chegou ela está ultrapassando o limite. Ela reduziu, mas ainda está ultrapassando o limite dela, previsto pela lei. Então, o que ela vai fazer? Ela vem aqui no Brasil e ela investe, por exemplo, num projeto de tratamento de resíduos. Projeto MDL. Então, ela já fez a parte dela lá na Europa, mas acontece que ainda assim ela continua poluindo. Então, ela precisa compensar essa poluição. Então, como que ela faz isso? Vem aqui para o Brasil, investe num projeto MDL de tratamento de resíduos que vai gerar créditos de carbono. Tá? E aí, é claro que se a própria empresa fez esse investimento, os créditos serão dela. E ela vai somente compensar e provar, né, perante o órgão nacional, de acordo com a lei nacional, né, ou da região, da União Europeia, que compensou, diminuiu, do que ela podia diminuir, ela diminuiu, ela trocou aqui o processo dela industrial, mas ainda assim estava poluindo, então ela compensou mediante um projeto MDL de tratamento de resíduos, tá? O projeto MDL, ele é registrado na ONU, na Organização das Nações Unidas. E o protocolo de Kyoto estabelece isso, né? Que os projetos MDL serão registrados na Organização das Nações Unidas, na ONU. É interessante destacar aqui que o Brasil foi o terceiro maior país a desenvolver projetos MDL, de créditos de carbono. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2018, esses projetos MDL surtiram um investimento no Brasil da ordem de mais de 30 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. Então, vejam que é um montante considerável e que, de fato, os países investem nesses projetos com o objetivo de compensarem a sua poluição pelos créditos de carbono que são resultantes aqui desse projeto, desse projeto MDL, tá? É importante destacar que, a partir de 2020, o protocolo de Kyoto ele foi substituído pelo Acordo de Paris.
E lá no Acordo de Paris, a gente não tem mais a figura do MDL, nós temos a figura do MDS, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável. E o MDS está em processo de regulamentação. Então, o que isso quer dizer? Que, pensando em mercado regulado, no que se refere a projetos, as portas estão se fechando, diria assim, no que se refere a registro de MDL. Por quê? Porque todos estão aguardando o MDS, a regulamentação desse mecanismo de desenvolvimento sustentável, né? Que, claro, vai ser diferente do MDS? Vai, por quê? Porque a gente está evoluindo, a gente precisa, de fato, né, conservar o meio ambiente. Com essas mudanças climáticas, a gente nem preciso falar para vocês que estamos todos aflitos com a situação mundial, né? Então, o MDS, ele está sendo um aperfeiçoamento do MDL, tá? Então, até que o MDS, de fato, entre em vigor, o que se tem ainda são os projetos MDL, né? Mas é importante dizer que, devido a essa transição, já foram diminuídos muitos registros de projeto MDL, tá? Ou seja, que houve uma diminuição significativa nos registros desse tipo de projeto, porque mundialmente se aguarda a entrada em vigor do MDL, tá? Então, isso em termos de mercado regulado global. Além do global, nós temos o mercado regulado regional, no qual o grande exemplo aí que nós temos é a União Europeia. E os Estados Unidos, a gente pensando em relação aos estados americanos, né, que cada estado estabelece as suas normas de mercado regulado de crédito de carbono. Mas na União Europeia, a gente também visualiza aí uma regulamentação regional, no sentido de que a União Europeia já tem aí em vigor várias normas que buscam a redução, a compensação, né, da emissão dos gases de efeito estufa, e estabelece como que funciona, né, como que serão, quais são os limites de acordo com os setores industriais, né, como que se dará a compensação, né, quais créditos que são válidos mediante a União Europeia, enfim, né, então, mercado aí regional, a União Europeia. Funciona super bem na União Europeia a questão de mercado regulado regional, que inclusive, por exemplo, em alguns países como a Alemanha, a indústria não consegue um empréstimo, não consegue um financiamento, se não observar o mercado regulado da União, né, em relação à poluição, né, a emissão de gases de efeito estufa. Então, na União Europeia, isso funciona super bem. E até como uma forma de ampliar os horizontes, na Alemanha já se tem uma lei de que as empresas fornecedoras, né, ou seja, as empresas que exportam os seus produtos para empresas alemãs, que elas também precisam estar atentas aos créditos de carbono, à compensação e a tudo isso. Então, o que a gente vê é que na União Europeia eles estão muito avançados nessas questões, tá? Também temos aí o mercado regulado nacional de países como a Nova Zelândia, Coreia do Sul,
a China. Então, nesses mercados nacionais, existem normas que estabelecem limites de emissão de gases de efeito estufa, né? Como que tem que ser feita a redução, como tem que ser feita a compensação, o que são os créditos de carbono, como que esses créditos serão obtidos, né? Então, nesses países, a gente já vê aí o mercado de crédito de carbono regulado. É regulado. E o Brasil? Como estamos diante de tudo isso? No Brasil, nós temos alguns documentos legais aí que estão sendo discutidos, mas o destaque são para esses dois aqui, que estão para ser aprovados no Congresso, que é o Decreto 11.075 de 2022 e o Projeto de Lei 182 de 2024. Então, o decreto, ele estabelece os procedimentos para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Então, já existe no decreto essa preocupação em estabelecer planos conforme os setores da economia de redução, né, de compensação de emissões de gases de efeito estufa, para diminuir o resultado das mudanças climáticas que tem nos abalado. E, além disso, institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, o decreto estabelece a criação de um sistema nacional em que lá, o que vai acontecer? As empresas vão ter que declarar o quanto que elas emitem de gases de efeito estufa, se elas emitem além do permitido, que já vai estar ali no plano setorial, elas vão ter que realizar processos de redução ou de compensação. A redução, né? O que a empresa pode fazer para reduzir a poluição? E se ela não consegue reduzir, ela vai ter que compensar. Ela vai compensar mediante os créditos de carbono. Então, o que vai acontecer nesse sistema? Ela vai colocar lá o quanto que ela emite, se ela precisa compensar, se ela já comprou os créditos e apresentar os créditos de carbono ali naquele próprio sistema. Isso é o que estabelece o decreto 11.075. Em paralelo, nós temos o projeto de lei 182 de 2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Então, aqui a gente já está falando de uma regulamentação nacional do mercado de crédito de carbono, né? Então, com isso, o Brasil passará a fazer parte de um mercado regulado, tá? Mas, por enquanto, nós não estamos no mercado regulado. Por enquanto, nós fazemos parte do mercado voluntário, que é o que nós veremos daqui a pouco, tá? Existe bastante interesse de que essas normas elas sejam aprovadas e que elas entrem em vigor, tá? Existe um interesse político real para que isso aconteça. Era para ter acontecido nesse ano, no começo do ano, mas acredito que também, por ser um ano de eleições, provavelmente fique para o ano que vem, tá? Mas estamos aí ansiosos para que essas normas entrem em vigor e para que o Brasil faça parte, então, do mercado regulado de créditos de carbono. Bom, se o mercado regulado é aquele que existem leis, que estabelecem limites, que estabelecem a forma de compensar,
né, que, de fato, as empresas precisam se adequar para reduzir e diminuírem as suas emissões de gases de efeito estufa, no mercado voluntário não é assim que funciona, né? Não existe nenhum ente internacional que regulamenta o mercado voluntário, né? Então, enquanto lá no mercado regulado nós temos o comércio de emissões, né? Nós temos os projetos MDL que são registrados na ONU, aqui nós não temos um ente internacional que regulamente o mercado voluntário. Isso significa que o mercado voluntário não cumpre o papel de atender aos acordos internacionais, né? Não é o objetivo do mercado voluntário cumprir as metas estabelecidas nos acordos internacionais, tá? Consequentemente, né, por não ter um ente internacional que o regulamenta, por não cumprir as metas dos acordos internacionais, esse mercado ele é menos regrado e ele também é menos burocrático. Tá? E aí, nesse caso, as empresas não compensam porque são obrigadas a compensar. Elas compensam para cumprir, não compensam para cumprir metas. Elas, na verdade, compensam por uma questão de reputação, de marketing ambiental, de pressão de consumidores ou de investidores. Então, é por isso que elas compensam, mas não porque elas sejam obrigadas a isso, tá? E aí vocês podem estar pensando, então, se o mercado é voluntário, isso praticamente não existe? Não existe, tá? Existem empresas que se preocupam com essas questões ambientais, que se preocupam em divulgar que são empresas verdes, né? Que enfim, né? Que se preocupam com a reputação ambiental. Então, existem, né? É um mercado que tem o seu espaço, tá? Importante dizer isso. Mas não existe aí nenhum ente que o regulamenta, né? Nenhum ente internacional que o regulamenta. Bom, se não existe nenhum ente que o regulamenta, como é que isso funciona, né? Como é que é isso? E aí, o que nós temos no mercado voluntário, nós chamamos de certificadoras. Então, nós temos algumas certificadoras que estão localizadas em diversos pontos. E eu trouxe aqui para vocês as mais importantes aqui. Nós temos a Verra, que está localizada em Washington, nos Estados Unidos. Nós temos a Gold Standard, que está localizada em Genebra, na Suíça. Nós temos aqui uma brasileira, a Social Carbon. Nós temos a Global Carbon Council, GCC, localizada no Catar. Dessas certificadoras aqui, a mais conhecida é a Verra. Então, quer dizer que os projetos que são realizados e registrados na Verra, os créditos resultantes desses projetos, eles têm um valor agregado interessante, porque os compradores, eles querem adquirir créditos da Verra por ser a mais conhecida atualmente, tá? Então, em termos de Brasil, a maioria dos nossos projetos que são registrados e que fazem parte do mercado voluntário, eles estão lá na Verra, tá? A GCC, que está no Catar, ela também tem a sua representatividade, porque ela realiza os projetos no padrão da CORSIA. O que é a CORSIA? A CORSIA é um acordo das companhias aéreas para redução e compensação dos gases de efeito estufa. Então,
lá no Catar, a GCC, ela realiza muitos projetos que atendem esse acordo das companhias aéreas, né? Então, esses projetos de padrão CORSIA, dos quais resultam créditos de carbono, são adquiridos pelas companhias aéreas. Então, a GCC, ela tem a sua importância por isso, né? A Social Carbon brasileira, ela vem se desenvolvendo aí no decorrer dos anos, né? E a gente acredita que cada vez mais ela vai adquirir aí uma representatividade mundial. E nós temos a Gold Standard na Suíça, que também é conhecida, mas não tanto quanto a Verra, né? Como eu já comentei. Então, atualmente, a Verra é a mais conhecida. Bom, o que essas certificadoras, como que elas atuam? Como que isso funciona, né? Cada certificadora estabelece os seus padrões para projetos de crédito de carbono. O que são esses padrões? Os padrões são os requisitos, são as referências de como que o projeto tem que ser elaborado, como que ele tem que ser registrado, como é que a própria certificadora vai validar esse projeto, como é que ela vai verificar, como que ela vai certificar. Então, os padrões são as regras de cada certificadora, né? Como que esse projeto tem que ser elaborado, como ele tem que ser registrado para que se obtenham os créditos de carbono. Então, cada certificadora, ela tem os seus padrões a serem seguidos. E qual que é a importância desses padrões, né? Esses padrões garantem a veracidade do projeto, né? A integridade do projeto, que isso vai ser importante na hora do resultado, que são os créditos de carbono. Então, esses créditos de carbono, eles existem? Esse projeto existe? Como que esse projeto foi feito? Né? Ele é um projeto que atendeu aos padrões? Então, tudo isso é computado em cada certificador. Então, a partir disso, nós temos o padrão Verra, nós temos o padrão Gold Standard, nós temos o padrão Social Carbon, nós temos o padrão GCC. Então, cada uma tem o seu padrão. Tá? Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos imaginar, vamos manter lá o nosso exemplo, que naquela área situada lá na floresta amazônica, que o proprietário queira desenvolver um projeto e que o seu interesse seja registrá-lo na Verra. Então, o que vai acontecer? Esse projeto, ele vai ser elaborado observando as regras da Verra, tá? Então, os engenheiros vão até lá, vão fazer o inventário ambiental daquela área, e aí cada passo vai sendo feito de acordo com o que a Verra prevê. Então, depois que o projeto está pronto, ele é registrado lá na Verra. Quando esse projeto é registrado na Verra, o que vai acontecer? A Verra vai ler o projeto e vai analisar se esse projeto faz sentido, né? Vai analisar se, bom, está dizendo aqui que este bioma, ele sequestra CO2 ou ele emite oxigênio numa quantidade X. Eles vão avaliar tudo isso. Né? Isso faz sentido? Não faz sentido? Aquelas espécies ali, faz sentido? Não faz sentido? Bom, lendo o projeto, faz sentido. Ele validou, a Verra validou. Não, faz sentido. Mas não basta só a Verra ler o projeto. Eles precisam verificar se de fato isso existe. Então, uma vez registrado e validado o projeto, o que acontece? Tem que ter uma auditoria na área para saber se, de fato, tem a quantidade de árvores que diz que tem, de determinada espécie, da fauna, da flora, a área, ela existe na medida que diz que ela existe.
Então, se passa para a fase de verificação. Bom, a Verra verificou, está de acordo a área com o que está dito lá no projeto. Então, a partir daí, a Verra certifica essa área, emitindo os créditos de carbono. Então, é assim que funciona. Esses créditos de carbono, eles podem ser emitidos anualmente, né, ou de 2 em 2 anos, ou de 5 em 5 anos. Por quê? Porque cada vez que o proprietário quiser emitir esses créditos, vai ter que ser feita uma nova auditoria para verificar, né, como é que a área está. Se a área continua preservada, ou se não, né, ou se já teve uma queimada, ou se ela já foi desmatada, enfim. Então, a auditoria sempre é importante para que a Verra emita os créditos de carbono. Então, esse é o exemplo de um padrão, né, no sentido de observância de como tem que ser feito do começo até a emissão dos créditos de carbono, tá? Esses projetos, eles têm aí um prazo de validade de 30 anos. 30 anos, bastante. Então, é claro que, para que, durante os 30 anos, a Verra continue verificando e emitindo os créditos de carbono, a área tem que estar ali protegida, mantida, né? E, porque, claro, senão, o que vai acontecer? Ou a área vai emitir menos créditos de carbono, ou ela vai ser desqualificada para a produção de créditos, né? Ah, não, aqui teve um desmatamento e já não gera mais créditos de carbono, então esse projeto já... ou seja, já não vai mais para frente, né? Chegamos ao fim do projeto. Então, é importante destacar que são projetos de anos e que o proprietário precisa manter esses projetos, né? Bom, então é claro que com a observância de todo esse processo a ser realizado, isso garante uma veracidade de que o projeto existe, né, uma veracidade de que os créditos existem também, de onde eles surgiram. Então, por isso que os padrões são importantes. Os padrões mais conhecidos são os padrões da Verra. Como eu disse, a Verra é a mais conhecida, é a mais aceita no mercado voluntário atualmente. Então, a Verra estabelece vários padrões. Esses padrões se adequam a todos os tipos de projetos, né? Seja de florestamento, reflorestamento, agrícola, energia, construção, enfim. Ele se adequa, todos esses padrões se adequam a todos os tipos de projetos, tá? Então, a Verra possui vários padrões. Eu vou explicar para vocês um pouquinho desses padrões, porque no Brasil, como o nosso mercado é o voluntário e a gente registra muitos projetos na Verra, é importante que nós saibamos aqui quais são esses padrões, tá? Então, vamos vê-los agora. O primeiro padrão é o Verified Carbon Standard, que é o VCS. Essa sigla VCS, ela é bem famosa. Por quê? Porque é o programa mais utilizado no mundo, é esse VCS, né? Que seria o carbono verificado, né? Então, o padrão de carbono verificado. A gente tem aí mais de 1.803 projetos VCS certificados que já reduziram ou removeram mais de 957 milhões de toneladas de carbono e outras emissões de gases de efeito estufa da atmosfera, né, com base aí numa informação de julho de 2022. Então,
considerável, 1.803 projetos, mais de 957 milhões de toneladas de carbono reduzidas ou removidas, dentro desse padrão, que é o mais conhecido, o VCS. O segundo padrão é o Climate, Community and Biodiversity, que é o CCB, que é um padrão relativamente novo, que agrega nos projetos a importância de não só conservar, por exemplo, uma área florestal, mas também desenvolver a biodiversidade dessa área e a comunidade ao redor dessa área. Então, se a gente está falando dessa área lá na Amazônia, e vamos pensar que ali, do lado dessa área, existe uma aldeia indígena, ou existe uma cidade por ali, enfim, a gente está falando de floresta amazônica, né, com umas situações mais precárias. Então, a gente pode desenvolver o nosso projeto dizendo que, ou afirmando, né, e comprovando que esse projeto de obtenção de créditos de carbono, esse dinheiro que vem desse projeto, ele vai ser investido na comunidade, na aldeia indígena, naquela cidadezinha ali. E o que o proprietário vai fazer para investir nessa parte social? Ele vai construir tantos hospitais, algumas escolas, né? Enfim, o que aquela área ela vai se beneficiar da geração dos créditos de carbono, né? Porque a gente sabe que os créditos de carbono têm um valor econômico. Agora, como que esse valor, como que eu posso reinvesti-lo ali para aquela área? Então, o CCB, que é um outro tipo de padrão da Verra, ele é utilizado em conjunto, geralmente, com o VCS, né? Então, nós temos o padrão VCS e, em conjunto, nós utilizamos o padrão CCB. E no nosso projeto, então, a gente vai explicar como é que aqueles créditos de carbono podem contribuir para a biodiversidade e para a comunidade ao redor. E como que ele vai ser reinvestido ali, tá? Então, é claro que um projeto que tem CCB, os créditos valem mais. Por quê? Porque aí já não é mais uma questão só ambiental, é uma questão social também. É uma questão de como é que aquele valor todo obtido vai contribuir para o redor, tá? Então, o CCB é um padrão que atualmente valoriza o valor do crédito de carbono, tá? Então, CCB, que ele é utilizado de maneira paralela. Um outro padrão é o Jurisdictional Nested REDD+ Program, que mais conhecido como REDD+, tá? No Brasil a gente fala que é o REDD, né? REDD+. Então, no Brasil, aqui estou desenvolvendo um projeto REDD+. O que é o projeto REDD+? Que é um tipo de projeto que a gente desenvolve muito aqui no Brasil. O REDD+, é aquele projeto em que busca conservar as áreas de floresta, ou conservar uns biomas que sejam peculiares. A gente está falando aí de Mata Atlântica, estamos falando de floresta amazônica, o Cerrado, o Pantanal. Então, para esse tipo de conservação florestal, o padrão que a gente usa do Verra é o REDD+, tá? O que acontece? Esse programa REDD+, ele pode ser utilizado tanto pelo setor público, por governos locais, regionais. De que maneira? O governo tem lá parques estaduais, municipais, tem lá uma área de propriedade sua, né, de mata, de floresta, né, propriedades que, se juntar vários estados aí, nós temos uma região grande de
conservação florestal. Então, os governos, eles podem se utilizar do padrão REDD+, tá? E também os proprietários de terras também podem se utilizar. Então, naquele exemplo que eu dei, a do proprietário da área lá na floresta amazônica, ele pode se utilizar desse padrão REDD+. Por quê? Porque ele quer conservar a área dele, fazer com que aquela área produza créditos de carbono. Então, o tipo de padrão é o REDD+, né? E aí, colocaríamos um REDD+, juntamente com o CCB, porque ali tem uma aldeia indígena. Então, a gente junta esses dois padrões no projeto. É importante dizer que esses projetos aqui que a gente está falando de Verra, que eles têm um custo elevado, tá? Tem um custo elevado. Tem vários profissionais que trabalham para que o projeto seja registrado, depois tem um valor a ser pago, uma taxa a ser paga ao Verra, né? Tem as auditorias a serem feitas, né? Tem os créditos a serem produzidos. Então, a gente está falando aqui que existe um valor de investimento elevado, né? Tanto que para desenvolver o REDD+, a gente considera a viabilidade da área, uma área de 10 mil, a partir de 10 mil hectares. É grande, exatamente, uma área grande, né? Por quê? Porque justamente pelos investimentos que se tem, então, numa área maior, a probabilidade de se ter mais créditos é maior para poder viabilizar o projeto, tá? Que mais é importante dizer aqui? Que mas o proprietário não tem 10 mil, né, hectares, é bastante. Ele pode se juntar com os seus vizinhos, por exemplo. Né? Então, a gente pode tratar de um projeto de mais de uma área, com algumas áreas em conjunto, tá? Então, isso também é importante, né? Porque a gente fica pensando, nossa, então 10 mil hectares é impossível. Não, mas a gente pode somar áreas para o desenvolvimento dos projetos, tá? Próximo padrão... Uma proporção de cada um, por exemplo. Tá. A colega fez aqui uma pergunta de como é que nós, nesses casos, né, de que a gente vai juntar várias áreas, como é que a gente vai dividir os créditos, né? Então, o que acontece? A gente estabelece no contrato, e aí a gente vai conversar sobre isso na nossa aula de sexta-feira, mas foi bom você ter falado, que a gente vai estabelecer no contrato qual é o tamanho de cada área, e aí os créditos de carbono produzidos serão divididos na proporção das áreas, tá? Ou então, talvez não do tamanho, mas vamos pensar que uma parte da área ali, ela produza mais créditos de carbono do que outra, tá? Então, tudo isso vai ser verificado de maneira proporcional, tá? Eu ia lembrar que não precisa ser necessariamente vizinho, né? Tem que ser só próximo, mas do mesmo bioma. Não precisa ser exatamente vizinho, né? Você fronteiriço. Você pode ter projetos com várias propriedades em que são todos do mesmo bioma, na mesma região. Não necessariamente vizinhos. Vizinhos, né? Exato. O vizinho não é que a gente fala vizinho. Parece que é só ali, né? Não de ser fronteiriço. Né? Sim, tem que estar no mesmo bioma, né? Na verdade, aí a engenharia poderia nos dizer que geralmente eles pegam um raio de quilometragem X para fazer isso, né? Mas esse raio ele tem uma amplitude. Isso, exatamente. Até mesmo para o trabalho ficar mais fácil, mas tem aí um raio considerável, tá? O próximo padrão é o California Offset Project Registry, que o próprio nome diz aqui que é um padrão para os projetos a serem desenvolvidos na Califórnia, né? Então, se um investidor
quer desenvolver um projeto na Califórnia e registrar no Verra, ele vai ter que se atentar a esse padrão específico que o Verra destina à Califórnia, tá? O próximo padrão é o SD-Vista, que é o Sustainable Development Verified Impact Standard, que é o padrão de impacto verificado de desenvolvimento sustentável. Esse padrão ele é bem interessante. É mais fácil explicar esse padrão por um exemplo. Acho que fica mais fácil. Vamos supor que você tem aí a ideia da construção de uma usina hidrelétrica. A gente sabe que a usina hidrelétrica, ela gera um grande impacto ambiental, né? E vamos pensar que para realizar essa usina hidrelétrica, vai ser preciso aí um financiamento. Então, o que acontece? Se realiza um projeto, né, os engenheiros realizam um projeto, constatando que, de fato, a usina hidrelétrica, ela causa impacto ambiental, mas o que vai ser feito para amenizar esses impactos? Que seria o desenvolvimento sustentável, né? Então, o engenheiro, ele não basta ele só colocar isso no projeto, mas, de fato, ele vai ter que desenvolver dessa forma. Durante a construção, né, vai amenizar o impacto, fazendo com que essa construção seja sustentável. Esse projeto, ele então é registrado lá no Verra. O Verra vai validar o projeto. Não, faz sentido. Tudo que está aqui faz sentido. Então, vai dar ok. Não, o projeto está ok. E aí, o que vai acontecer? Vai ser mais fácil de que eles consigam financiamento, porque é um projeto sustentável. É um projeto que ameniza os impactos ambientais. É claro que durante toda a obra vai ter o momento da verificação para ver se de fato isso está acontecendo, né? Mas é um tipo de padrão muito utilizado para esses grandes empreendimentos que geram impacto ambiental, para que se consiga financiamento, né? Olha, não, tá bom, eu sei que isso aqui causa impacto, mas eu estou reduzindo, eu estou amenizando. Olha, eu vou fazer A, B, C, D para reduzir, para amenizar, né? E aí, com isso, então, a partir disso, e validado pelo Verra, se consegue financiamentos para esses grandes projetos, tá? Então, o SD Vista, ele é voltado para esses empreendimentos que geram impacto ambiental. O próximo é o Plastic Waste Reduction Standard, que é o projeto que gera créditos de carbono provenientes da coleta e reciclagem de plástico. Então, esse é um programa também super interessante, né? Porque vamos pensar aí numa indústria que, na sua produção, sobra uma quantidade significativa de plástico. Essa empresa, ela pode desenvolver um projeto neste padrão aqui do Verra, em que ela vai demonstrar no projeto que se ela não fizer nada com aquele plástico, é uma situação diferente de que se ela coletar todo esse plástico e reciclar. Então, comparando a empresa sem fazer nada com a empresa reciclando, por causa disso, essa diferença no trato vai resultar em créditos de carbono. Tá? Então, esse projeto ele é bem interessante, porque os créditos são produzidos de projetos em que há essa preocupação de coleta e reciclagem de plástico. Tá?
Bom, todos aqueles padrões do Verra, né, eles devem ser escolhidos, né? Qual padrão que eu vou utilizar? O Red Plus, eu vou utilizar o VCS, eu vou utilizar juntamente o CCB ou não? O meu projeto é da Califórnia, vai ser na Califórnia ou não? O meu projeto é de reciclagem. Então, primeiro a gente precisa escolher o padrão, tá? Após a escolha do padrão, a gente tem que escolher a metodologia. Metodologia por quê? Porque nós temos aí diversos setores da economia e para cada setor a gente tem que aplicar uma metodologia diferenciada. Então, por exemplo, eu não posso aplicar a mesma metodologia lá para a conservação da floresta para construção. São coisas diferentes. Ou então, para resíduos. Então, eu escolho o padrão, né? Ah, não, meu padrão vai ser o VCS, né? Eu vou aí, carbono verificado, né? Mas eu vou aplicar o VCS dentro de que situação? Ah, eu vou aplicar o VCS numa situação de troca de combustível fóssil por combustível renovável. Então, tem uma metodologia própria para essa situação. Tá? Todos esses padrões e essas metodologias a gente encontra lá no site da Verra. Tá? E aí nós temos, então, metodologia para energia, nós temos metodologia para construção, resíduos, agricultura, manejo de animais e os seus dejetos, processos industriais, transporte, mineração, atividades florestais, tá? Então, isso significa que a gente primeiro precisa escolher um padrão do nosso projeto e depois uma metodologia que se adeque mais ao nosso projeto. Para que quando a gente o registre lá na Verra, a Verra valide. Não, tá ok, o padrão tá ok, a metodologia tá ok, né? O projeto está ok, validei. E aí depois se passa para essa fase de verificação, né? Se de fato o projeto escrito condiz com a realidade. E, por último, a emissão dos créditos de carbono. Tá? Por que a gente está conversando sobre tudo isso aqui na aula de hoje? Porque para que a gente possa trabalhar juridicamente nas questões do crédito de carbono, a gente precisa entender como isso tudo funciona. Né? O engenheiro vai chegar e falar assim, ah, não, eu estou desenvolvendo lá o projeto VCS mais CCB. Você olha e, nossa, o que é isso? Né? Então, a gente precisa entender como as coisas funcionam, né? Para poder prestar os nossos serviços jurídicos, né? No momento dos contratos, no momento de analisar as leis, as regulamentações, sejam internacionais ou nacionais, a gente precisa entender como que funciona, né? Que existe um mercado regulado, que existe um mercado voluntário, como cada um funciona, para que a gente possa de fato, atuar juridicamente nesses mercados, tá? Bom, diante de tudo que a gente conversou hoje, eu faço uma pergunta que é a seguinte: em qual mercado nós podemos atuar? Nós, brasileiros, hoje, tá? Será que a gente pode atuar no mercado internacional? Sim? Sim, a gente pode atuar no mercado internacional. De que forma que a gente pode atuar no mercado internacional? A gente pode atuar no mercado voluntário, né, que é o mercado internacional, mercado voluntário,
E nós podemos atuar nos projetos MDL, que estão finalizando, estão acabando, porque serão substituídos pelo MDS. A gente está aguardando aí a regulamentação. Mas no cenário de hoje, nós podemos atuar no mercado voluntário e também, ou seja, que é o mercado regulado e o voluntário. O regulado, projetos a serem registrados na ONU, mercado regulado, e mercado voluntário, principalmente no VEA. E o mercado nacional, a gente atua no mercado nacional hoje? Ainda não, porque nós não temos lei, não está regulamentado. Então, o voluntário, a gente atua mais de uma forma mais internacional. Por quê? Porque os projetos são realizados aqui e a maioria, o investimento de fora, e a maioria dos créditos são vendidos para empresas que estão fora. Por isso que a gente considera que é um mercado internacional. O mercado nacional a gente vai visualizar no momento em que existe uma lei que diga, o limite de poluição, de emissão é X. A partir daí, toda empresa que ultrapassar vai ser multada, né? Vai ter penalidades. Uma lei que estabeleça quais são os créditos de carbono, os nossos créditos do nosso país provêm de onde? Quais são os créditos de carbono que nós temos? Como é que a gente compensa? Como é que é o nosso comércio? Aí, a partir desse momento, quando nós tivermos as leis, a gente vai atuar no mercado interno, porque a gente vai ter certeza que a empresa que emitiu além do limite, ela vai ser obrigada a comprar. E aí ela vai comprar os créditos produzidos aqui, e na forma que estabelece a lei. A lei vai ter que estabelecer o que é crédito de carbono aqui para o mercado brasileiro. Tá? Então, o mercado nacional nós estamos aguardando, mas atualmente, então, a gente atua no mercado regulado mediante projetos MDL ou no mercado voluntário, né? Que ele é internacional porque a maior parte da venda dos créditos de carbono se dá para empresas estrangeiras, tá? Dito isso, pessoal, eu queria saber se tem dúvidas, se alguém tem dúvida aqui, porque o Ricardo apresentou, eu apresentei, e aí eu queria saber se existem dúvidas. Então, eu só não estou conseguindo aqui. Espera aí. Acho que projetar você não consegue. Espera aí. Que agora saiu, né? Mas é que eu não estou conseguindo chegar lá, mas eu acho que não tem. Então, pessoal, essa aula foi introdutória para que vocês se ambientem com os créditos de carbono. Na aula de amanhã, o Ricardo especificamente vai explicar como que esse processo todo funciona. E na sexta-feira, então, aí a gente vai, com esse conhecimento das aulas de hoje e de amanhã, a gente vai, então, focar na parte jurídica. Né? Então, como que, a partir de tudo isso, como a gente atua nesse mercado? Né? Que é o mercado que vocês podem perceber que ele é novo, né? Então, é algo que a gente está aprendendo junto no dia a dia. O mercado que a gente precisa de uma série aí de profissionais atuando conjuntamente, né? Não só sou eu e o Ricardo, e nós como advogados, a gente precisa da parte da engenharia, a gente precisa da produção dos projetos, enfim, né? Existem aí vários processos até nós chegarmos aí à produção dos créditos de carbono. Ricardo, algo a acrescentar? Não, acho que era isso, a questão, né, hoje mais aula introdutória, a questão da onde se situa, né, dentro do direito, o mercado de crédito de carbono, dentro da questão do direito ambiental, e a parte do mercado voluntário regulado. Acho que é basicamente isso.
Posso perguntar? Claro. Você falou que existem as agências certificadoras, né? Isso. Por exemplo, eu escolho uma. E essa uma, ela, por exemplo, tem um certificado da Terra, tudo vai depender do projeto que eu vou fazer. Isso, Né? isso. Por exemplo, eu não posso, eu quero essa certificadora também. Não é assim, de repente, eu atender uma, eu teria que ter o certificado da outra, uma outra. Se eu posso. Por projeto. Tem, Tá. por exemplo, minha empresa é certificada pela Terra, mas o meu projeto, por exemplo, cabe com outro tipo de certificação. Aí, acredito eu que a resposta seja por projeto, porque eventualmente ele vai ser adequado àquele jeito. Não posso ficar fazendo alterações para esse projeto para atender vários ao mesmo tempo. Então, porque daí que acontece? Cada uma tem os seus padrões e as suas metodologias. Então, tem que analisar, no caso concreto, se, por exemplo, para aquela situação, eu consiga apresentar tanto para uma quanto para outra. O que a gente sabe que acontece é que projetos MDL, eles podem ser registrados na Verra. Por quê? Porque a Verra, ela considera os padrões do MDL. O MDL é o mercado regulado. Então, é fácil de eu pegar um projeto MDL, vamos supor, eu protocolei lá o projeto MDL e virou MDS, e aí agora eu estou na dúvida, porque o mercado regulado, eu não sei se vai mais atender o meu MDL. Então, eu consigo pegar esse projeto MDL e registrar na Verra, porque já é aceito, esses padrões do mercado regulado é aceito para a Verra. Mas, como cada uma tem os seus padrões e metodologias, a gente tem que analisar cada caso para ver se a gente consegue enquadrar em várias outras. Por exemplo, só para... Por exemplo, o padrão Corsia, lá da GCC, ele é bem específico, ele atende esse público em específico, né? Então, o que a gente teria que fazer? Pegar um projeto de energia, fazer um projeto de energia, ver metodologia e padrão do Verra e comparar, por exemplo, com o padrão Corsia do GCC para ver se eu consigo utilizar nos dois. Mas aí, como você disse, cada projeto. Exato. E o seu comentário, você não vai poder certificar em duas certificadoras diferentes o mesmo projeto. Ah, sim. Esse ponto também. Sim. Do jeito que você falou, eu estava pensando, será que ela quer também certificar duas vezes o mesmo projeto? Porque você não vai poder. É uma dúvida. Sim, é tudo novo. Mas a partir do momento que você tem um projeto, você vai ter que escolher qual certificadora tem a melhor metodologia para aquele projeto. E aí vai ter que seguir, na minha visão, vai ter que seguir até o fim com aquela... Mas assim, por exemplo, você não vai poder certificar em duas. Eu estou imaginando, eu estou pensando nisso que você falou, não, eu vou colocar nas duas, vamos ver qual vai mais rápido. E aí, a partir do momento, para obter os créditos, eu vou ter que optar por uma ou outra, porque não tem como eu emitir duas vezes os mesmos créditos. Mas, às vezes, eu vou propor nas duas, vamos ver qual que vai... Não, mas dá para fazer. Dá para fazer. Não, estudo prévio eu concordo, mas a partir do que começa o projeto... Não, mas você pode colocar nas duas lá, não tem problema. E aí falar assim, não, olha, é que você não pode obter os créditos das duas. Sim. Mas no momento você fala assim, não, aqui está mais agilizado. Vamos seguir. Exatamente. Não existe uma proibição. Mas é claro que você não vai poder chegar até o final e obter os créditos das duas, né? Mas, não, eu vou colocar nas duas aqui para ver qual... porque a gente já sabe, por exemplo, que para conservação florestal, o padrão RED+, atualmente, é o melhor. Mas pode ser que amanhã surja um outro padrão e a gente queira ver como é que vai, né? Então, a gente coloca nas duas, né? Porque é um mercado voluntário, só não dá para chegar até o final. No momento, eu vou ter que virar e falar assim, bom, não, eu vou seguir por esse caminho aqui. Né? Ou pegar um projeto que não deu certo, vamos supor que lá no Verra chegou na parte de validação, o Verra não aprovou.
Não está aprovado. Não aprovou. Aí que eu vou ter que fazer? Pegar esse projeto, readequar para o próprio Verra, né? Ou então, o que eu vou fazer? Pegar esse projeto e adequar a outra. Para outra metodologia, Isso. uma outra De um outro certificadora, padrão, né? de uma outra certificadora. É quando vocês foram falando, eu fui imaginando, não agora, mas como eu estou com empreiteira, obra, Sim. assim, eu lembro, assim, veio assim na minha mente o EARIMA, quer dizer, o EARIMA, Sim. que era um complemento de um estudo, ele ganhou uma nova roupagem. Ah, agora. com certeza. Inclusive, acredito que quando você fala de atuar no mercado internacional, por exemplo, acredito, eu não peguei no já tenho tempo sem atuar na área, mas, por exemplo, financiamentos do Banco Mundial. Sim. Acredito que ele exige, então não tem esses estudos aqui. Com certeza. Você, de repente, pode até, inclusive, determinar quem ele quer que certifique. Deve ter isso também, né? Pode ser que eles exijam. Que já determine qual certificadora tem que ser o projeto, senão ele não financia. Isso tem, sim. Sim. Por exemplo, tem que ter arbitragem. Sim. Sim. Por exemplo, a Verra, que do mercado voluntário é a mais conhecida. Não, quero que seja pelo Verra. Porque tem mais confiabilidade, tem mais projetos. Então, com certeza. Com certeza. Alguém fez pergunta aqui? Não. Não. Ficou só... Pessoal, vocês também podem liberar o microfone se vocês quiserem, tá? Se sintam à vontade, aqui a gente tá em casa. Literalmente. Né? Literalmente. Na ESA. Então, assim, pessoal, agradecemos aí a participação de vocês, a atenção, e seguimos, então, amanhã com o Ricardo, e na sexta-feira eu volto para tratarmos das questões jurídicas referentes ao mercado de carbono. Amanhã, só comentando, né, a parte do processo administrativo, junto à AND, se for MDL, né, e também as outras regras de projeto, se for voluntário. No mais é isso. Obrigado a todos. Até amanhã. Obrigada, gente.